amigos. Bem, pessoal, hoje eu vou voltar aqui a dar minhas aulas de física, né? Você sabia que eu dava aula de física, sobre o nome de Aprendendo Física, né? Bem, nós vamos mudar um pouco isso aí, vamos passar para física interessante, né? Que, na verdade, a Aprendendo Física era o colegial, né? Era o curso médio que eu ensinava mesmo, convencional, né? Cinemática, né? Dinâmica, né? Estática, né? Ensinava aquilo convencional. E ensinava normal, né? E agora nós vamos mudar para física interessante. Eu vou pegar coisas do curso superior de física, relatividade, teoria dos quanta, né? Efeito Moser-Bauer, né? E efeito Compton, né? E vou traduzir para vocês aqui, né? Que são leigos no assunto, né? Até uma pessoa do curso fundamental pode entender, porque eu não vou usar fórmula, né? Como eu já fiz o primeiro vídeo aqui sobre curvatura do espaço e relatividade. Eu falei, né, que quando a luz passa próximo de um corpo de grande massa, né, ela sofre um desvio, né? O espaço se encurva em torno e leva a luz com ela, né? E nós vamos dar continuidade a esse estudo aqui, né? Dessa vez nós vamos ver aqui contração do espaço, né? Que ocorre quando a rotação do espaço ocorre em velocidades altíssimas, próximas da luz. Não é no nosso mundo que a velocidade, por exemplo, um jato comercial, né? Ele voa no máximo 900 km por hora, 1000, né? Acima de, se eu não me engano, 1.200 é supersônico, é sônico, né? E acima disso é supersônico. Bem, o supersônico agora, atualmente, só os que voam, pelo menos que me ocorre aqui, são jatos militares, né? Um Marte, dois Marte, três Marte. Marte, cada vez Marte é uma velocidade do som. Dois Marte são duas vezes a velocidade, três Marte, né? E o único avião que voava, os dois, aliás, que voavam comerciais supersônicos, na década de, não sei se foi na década de 70, 80, né? Se eu não me engano, foi no fim da passagem 80, 70 para 80, né? Não é mesmo? Que era o supersônico Concorde, numa consórcio franco-britânico, né? França e a Inglaterra, e o Tupolev na Rússia, né? Eles eram aviões, eram mais ou menos parecidos, né? Bem parecidos, e voar à velocidade superior do som, né? Era o comerciais de carregar passageiro. Por exemplo, o Concorde faz um voo, só o voo, sem o serviço de aeroporto, né? Embarque, desembarque e outros, era 5 minutos de Paris para Rio de Janeiro, 5 minutos voando de lá. Né? Você vê uma velocidade extraordinária que ele desenvolveu, né? O Concorde. E o Tupolev lá na Rússia, né? O Concorde teve um fim trágico, esse Concorde, porque caiu um, né? Caiu um, eles filmaram, caiu matou os tripulantes, um avião enorme daquele caindo. Era muito grande. E o Tupolev parece que se aguentou, mas depois também desapareceu, tá? Então, nós vamos ver aqui contração dos espaços, tá bom? Então, aguarde um momento. Então, pessoal, vamos lá. Aqui vocês têm aqui contração do espaço, né? Isso aqui é relatividade, né? Relatividade geral, né? Relatividade geral do Albert Einstein, né? Que ele lançou em 1915, né? Então vamos ver. Vocês viram que da outra vez eu falei que um corpo de grande massa, você pode ver o vídeo 1, né? É a curvatura do espaço. Está aí, está editado. Inclusive tem uma vinheta na frente, né? Esse aqui não tem vinheta, tá? Esse aqui eu resolvi editar aqui de qualquer maneira. É que o meu editor aí, né? Já não tá mais podendo.
Então é o seguinte, eu mostrei um corpo de grande massa e mostrei um raio de luz passando aí, encurvando. Quer dizer, não foi o raio de luz que encurvou, foi o espaço, né, que encurvou e levou a luz com ele, né? Você deve ter entendido, já faz tempo isso, né? Acho que foi no começo do ano, por aí, né? Pois é. Então vamos dizer, agora você tem aqui um corpo de grande massa, né? Tá bom? Esse corpo aqui, por exemplo, uma estrela, né, de grande massa, um buraco negro, né? Então aqui você tem três feixes de luz, aqui uma luz, né? Então quando a luz passa perto desse buraco negro aqui, o buraco pode ser um corpo de grande massa aqui, tá? Isso aqui. Aqui são três linhas aqui seguindo a gravidade. Aqui tem uma linha de gravidade, para medir a gravidade, outra, e que distante? Faz de conta que você está aí que distante, a distância entre elas é a mesma, tá? De um para outro, aqui. Então aqui você traça uma linha, né? E aqui você põe daqui para cá vamos dizer, um pedaço de, vamos dizer, um bastão, né? Um bastão aqui, não aqui, um bastão, tá? Aqui. Se você pegar esse bastão e botar aqui, o que vai acontecer? A gravidade aqui, quanto mais próximo do núcleo, é maior, não é? Então aqui, apesar de espaço estar igual, a gravidade aqui, a variação da gravidade não é a variação da gravidade total aqui, tá? Aqui tem uma, aqui tem outra, que não é igual, proporcional a essa daqui, né? Por exemplo, a gravidade, ela varia, né? Com o inverso do quadrado da distância do núcleo, né? Então, quanto mais distante está do núcleo do corpo, né? Menor a gravidade na proporção, na medida de ou pelo inverso do quadrado, 1 por d ao quadrado. É o inverso do quadrado da distância, né? Ela se varia inversamente proporcional a isso aí, tá bom? Então, quanto mais distante, menor, né? Então, se você viu que aqui, olha o raio de luz, aqui ele curva, quando ele passa aqui, ele curva mais para cá, né? Por quê? Porque está mais forte a gravidade, então puxa mais a luz para baixo, concorda? Quanto maior a gravidade, mais ele se encurva, né? Né? Então, o corpo de maior massa, a luz se encurva mais. Por quê? Porque o espaço se encurva mais. Você entendeu? O espaço. No fim, eu vou explicar por que isso aí, por que você tem dificuldade em entender. Já essa aqui, olha, a gravidade está menor, então ele encurva menos, olha, bem para cá. E aqui bem menos, né? Olha aqui, bem para cá, né? Agora você pega aqui um bastão aqui, né? De metal, seja qualquer material que seja, e transfere bem para cá. Aqui tem a gravidade aqui, né? Então, esse bastão aqui, o que vai acontecer aqui? Já que aqui a gravidade está mais comprimida aqui, esse bastão aqui vai diminuir. Por quê? Porque o espaço vai contrair. Olha, aqui o espaço ele vai se contrair, né? Porque está próximo aqui, ele vai se contrair e o bastão que está nele vai contrair também. Não é mesmo? Olha, se eu tenho, por exemplo, a luz, o espaço encurva, então a luz que está passando por ele encurva também, passa encurvar também. Por quê? Porque o espaço acompanha o espaço. Você entendeu? Então aqui é a mesma coisa, se o espaço reduz, tudo que está nele também reduz. Não é as partículas que entraram em colher tipo uma mola, né? Querer pegar um pedaço de ferro, botar numa massa, num todo e rodar para ela comprimir. Não é assim. É o espaço todinho que se contrai e tudo que está nele se contrai. Até você estivesse lá, está contrai também. Continuar funcionando do mesmo jeito. Né? É interessante isso. Mas isso a teoria da relatividade foi irrefutável, né? Até hoje. Perfeito. Ela só não funciona dentro do buraco negro, né? Porque aí existem outras leis aí que dentro do buraco negro, lá no centro, ela não funciona. Né? Fora do universo ela funciona sempre. A lei da relatividade. Tá bom? Então aqui você fecha aqui, né? Você entendeu isso? Então aqui é mesmo que, por exemplo, um elástico, né? Eu, quando era pequeno, um menino, né? Garoto, eu gostava muito de brincar com elástico. Eu sempre fui curioso, né? Você sabe que eu sou inventor, né? Eu sou professor de física e inventor. Então, a meu primeiro interesse pela tecnologia, né? Tiveram família pobre, né? Depois o negócio progrediu, mas morei dentro de uma casa de barro, né? Dentro do Igapó aqui onde eu moro, aqui na cidade de Belém, no subúrbio, e foi chegando. Depois o meu pai foi fazendo curso, né? Ele trabalhava né? Ele remendava assim, ele é artesão, ele fazia, trabalhava
restauração de obras de arte sacras, né? Numa igreja, São Francisco de Assis, no Hospital São Francisco, numa capela, ele emendava. E eu fui interessado pela tecnologia. Foi chegando, depois que meu pai fez um curso para ensinar desenho, né? Desenho geométrico com status de universidade, ganhava bem. A minha mãe era enfermeira da Cruz Vermelha. Depois ela passou, através de uma pessoa que levou ela para um hospital que tinha, na época, laboratório de clínica, ela se tornou por treino, aí foi progredindo, arrumou emprego no Serviço Nacional de Letra, aí progredindo. E eu vi coisas bem simples, né? Tem um fogão de pau, entrar, fogão a GLP, né? E outras coisas, geladeira, televisão. Então foi me interessando por tecnologia. Primeiro foi depois que foi a ciência, né? E a primeira ciência que me interessou foi a astronomia. Aí a história, mas eu não vou contar essa história, senão vai sair da física, eu vou encontrar a história da minha vida, né? Bem, mas assim, então eu pegava o elástico da minha mãe, ela tinha uma máquina até alemã, né? E lá o elástico, eu pegava o elástico, eu riscava assim com carvão, qualquer coisa, com um pincel atômico que a gente tinha lá, pincel atômico do meu pai que desenhava, eu passava assim e esticava, né? Aí eu esticava e encolhia, esticava e encolhia, esticava e encolhia. O risco também esticava e encolhia, esticava, né? Eu achava aquilo gozado, né? Interessante, né? Então, isso aqui, por quê? Porque o desenho está aqui no, no plástico, no elástico. Se eu esticar o elástico, o risco estica também. Né? Simples, né? Por quê? Não foi o risco que eu peguei, o risco que esticou o risco. É o elástico que esticou, leva tudo que está nele, estica também. E quando recolhe, recolhe também. Né? Interessante, isso é a mesma coisa que acontece aqui. Você entendeu? Agora vamos ver. Bem, você já entendeu, né? Então aqui você tem um foguete, né? Que faz conta que isso aqui é um foguete. Aí o foguete sai, a velocidade dele é alta, né? Então vai acelerando, né? Você sabe que aqui, quanto maior a aceleração, porque aqui a aceleração da gravidade, que é G, é maior do que aqui. Você concorda? Ela, nesse ponto aqui, que está mais próximo do núcleo, é maior. A aceleração é quantas vezes a velocidade varia na idade do tempo, né? Por exemplo, da Terra geralmente é 9 se convenciona, né? É aproximada, né? É 9,8 metros por segundo ao quadrado. Né? Metro por segundo, segundo ao quadrado. Aí você arredonda para fazer conta, quando se faz conta, você arredonda para 10, né? Porque na minha época, não permitia, já tinha calculadora eletrônica, na minha época, elétrica, né? Mas não permitiu levar para a sala, né? Os professores não permitiam, tinha que ser na munheca, lá na aritmética, que hoje em dia ninguém mais sabe, né? É porque na época era aritmética, tinha que saber aritmética, né? Hoje está assim a coisa. É só agora tudo na maquininha, há muito tempo já, né? Pois é, então você puxa aqui, né? Bem, aqui é o foguete. Aí você tem aqui, a aceleração aqui, ela é maior que essa, que essa, que essa, né? Então você vê que aqui, ó, aqui a velocidade está mais próxima aqui, você vê que é menor aqui, vamos dizer que essa parte aqui esteja bem aqui. Então é menor. Quando vai diminuindo, vai ficando maior, né? Então se a aceleração 1 é igual a G1, a 2 igual a G2, a 3 igual a G3, né? Saiu aqui o 3. Então o que é que você vê? Que quanto maior, mais próximo, mais o espaço encolhe, né? Então, se um foguete que viaja com uma aceleração, uma velocidade, uma aceleração muito alta, porque o foguete ele lança o vapor para trás, né? O ar quente altamente comprimido, né? Altamente potente para trás, pela ação, ele viaja, né? Geralmente o foguete é para cima, botar aqui de lado para você entender. Então, ação é ação. Então, ele se aclara com tudo, né? Com uma velocidade, ele vai acelerando, sabia? Ele vai acelerando aqui, ele vai, né? Porque aqui está havendo uma força aqui. Se está aplicando uma força, ele continua a acelerar. Se está aplicando uma aceleração, ele continua indo embora. Isso aqui ele não anda em movimento MU, né? Ele não vai em MU. Ele vai acelerando, né? Ele vai cada vez mais acelerando. Até, agora tem um limite, né? Ele vai acelerando e a aceleração vai reduzindo. Vai acabando o combustível. Se for assim, ele vai. Para cima não, para cima ele vai aumentando, porque
a gravidade vai diminuindo, né? O combustível vai acabando, vai pesando menos, o ar vai ficando mais rarefeito, o atrito com o ar vai diminuindo, então ele vai subindo mais rápido, né? Mas tem um limite também, né? Ele não é assim. Então aqui é mais GA1. Então, olha, esse foguete aqui, ele está com velocidade VA1, né? Com uma aceleração aqui alta, né? Uma aceleração baixa. Se ele aumentar essa aceleração aqui, isso aqui, o que vai acontecer? A velocidade vai crescer, né? Ela vai crescer depois, ela vai se estabilizar. Por quê? Porque a aceleração, ela começa alta, depois ela pode até começar baixa. Mas ela vai aumentando a velocidade, mas ela vai reduzir depois. E vai se estabilizar em C, que é a velocidade da luz, 300 micrômetros por segundo. Na verdade, não é 300 micrômetros, é 299, né? Aí se arredonda para 300 micrômetros por segundo, que é calculado de várias maneiras, de forma, mais várias maneiras, né? Inclusive uma delas experimental, né? Várias são experimentais, em laboratório. Você entendeu? Então, o que vai acontecer? Agora, você se lembra que eu disse, pelo princípio da equivalência, que um foguete, ele indo para cima, pela ação e reação, é como se estivesse lá dentro, a pessoa sente o peso, né? Como se ela estivesse sentindo, porque ele vai para cima, o foguete vai para cima, mas tudo que está dentro dele se manifesta para baixo, né? Como se tivesse, né? Eu falei da potira aqui, lembra? Ela ia no elevador, o elevador ia acelerando e ela sentiu o peso, porque ela vai para cima, o peso, né, vai para baixo. O acelerador acelera para cima, mas ela que está dentro, ela não está ligada contigo a estrutura do elevador, ela vai para baixo, né? Tá? No entanto, se ela for para baixo, ela flutua, né? Como se ela estivesse no espaço. Mas se ela estiver no espaço e for para cima, ela sente o peso. Simula uma gravidade, né? Na Terra, correto? Então, repara bem, essa gravidade aqui é simulada pelo quê? Pela gravidade artificial daqui. Eu provei aqui lá no vídeo que, pelo princípio da equivalência, as duas coisas se equivalem, né? Ou seja, a gravidade natural, né, dos corpos, da massa, e a gravidade artificial feita pelo movimento, acelerado. Não provei? Então, o que acontece? Aqui você vê que diminuiu aqui, né? Na gravidade natural. E aqui na gravidade vai acontecer a mesma coisa. Aqui vai surgir uma gravidade, né? Grande, e o espaço vai se contrair. Do mesmo jeito que lá. Como eu provei no primeiro vídeo. Aqui eu mostrei lá. Se você assistir o primeiro vídeo, curvatura do espaço, eu apareço lá, né? Assim, com a cara assim, você vê. Lá, né? Augusto Santos, professor, aprendendo física. É o último do aprendendo física. Esse aqui já... esse aqui sob o título de física... Eu não entendendo física, né? Entendendo física. Desculpe, que física interessante. É interessante, né? Mas é entendendo física. Quer dizer, como entender esses fenômenos aí que a gente não entende. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido aqui, gostado, né? Entendeu? Eu sei que física ninguém gosta. As visualizações são muito poucas, né? Tá bom? Porque física, né? A pessoa vai ver outras coisas, né? Física, assim. São aqueles alunos muito interessados, né? Bem, mas se você estiver interessado, isso aqui não é difícil de entender, não é difícil de entender. Eu usei uma fórmula aqui, matemática. Usar a fórmula aqui é complicado. É matemática superior, né? Na parte de limite, derivada, integrais, equações diferenciais, aí o negócio complica. Né? Números, operações com números imaginários, né? Tá? Então é isso aqui, pessoal, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Eu acho que vocês entenderam aqui que o espaço encolhe, né? E aqui por que o foguete escolhe também? Porque simula uma gravidade semelhante à gravidade natural, que na gravidade natural, se há também o encurtamento do espaço, a gravidade artificial também vai ter. Pelo princípio da equivalência que eu provei lá no primeiro vídeo, tá bom? Então um abraço a todos aí, tá? E vamos encerrando, tá?